Língua portuguesa, aqui é o professor Ivan. Daremos continuidade à correção de questões sobre análise sintática. São muitas questões, porque elas são recorrentes em provas de concurso. Então vamos lá. Paramos na número 12. Assinale a alternativa que classifica corretamente o termo destacado no texto abaixo. Temos aqui uma estrofezinha do famoso poema Canção do Exílio. Nosso céu tem mais estrelas, nossas várzeas têm mais flores, nossos bosques têm mais vida, nossa vida tem mais amores. Embora o verbo não esteja escrito aqui, ele está subentendido, formando aí uma elipse, ou melhor, um zeugma, tá? Que é um tipo de elipse, que se omite um termo que já foi mencionado anteriormente. Então, o verbo está, subentendido no último verso. Nossa vida tem mais amores. Quem tem? Nossa vida, sujeito. Tem o quê? Mais amores. Então, mais amores é um complemento verbal. É um complemento verbal que vem sem preposição. Então, é um complemento verbal direto. Mais amores, portanto, é um objeto direto. Então, é letra C. Ou melhor, desculpem, letra B. Vamos agora à próxima. 13. Na verdade, não existem meninos de rua. Existem meninos na rua. Eu tenho as duas expressões aqui, tá? De rua e na rua. A questão quer a classificação sintática de ambos, respectivamente. Então, vamos lá. Meninos de rua. De rua é característica dos meninos. Tem uma função adjetiva. Está caracterizando os meninos. Eles são de rua. Então, de rua, por ser um adjetivo, ter a função adjetiva, é um adjunto adnominal. Vamos agora à frase 2. Existem meninos na rua. Meninos existem. Em que lugar? Na rua. Na rua é uma circunstância de lugar. Então, é, portanto, um adjunto adverbial de lugar. Então, primeiro, adjunto adnominal e o segundo, adjunto adverbial. A opção a se marcar aqui, ó, letra A. Vamos, então, número 14. Temos duas frases, tá? E vamos aqui assinalar a alternativa que apresenta a correta afirmação sobre os termos destacados aqui em cada frase. Então, vamos lá. Lembrou-se da pátria. Quem se lembra de algo. O verbo lembrar, enquanto for pronominal, enquanto ele estiver ligado ali a um pronome, ele vai exigir um objeto indireto como complemento. Quem se lembra de alguma coisa. Então, da pátria está completando o sentido do verbo lembrar. Lembra-se de algo. Da pátria é objeto indireto. E a frase 2, vamos lá. A defesa da pátria. Da pátria completa o sentido do substantivo a defesa, tá? E agora, da pátria será adjunto adnominal ou complemento nominal? Se o termo anterior aqui, ó, se ele for concreto, eu já sei que é adjunto adnominal. Se o termo anterior for abstrato, como é o caso de defesa, eu verei se o termo da pátria é agente ou paciente. Se for agente, será adjunto adnominal. Se for paciente, será complemento nominal. A pátria defende ou ela é defendida? A pátria sofre a ação, ela é defendida. Então, da pátria é um complemento nominal. Então, da pátria, primeiro, objeto indireto, e da pátria aqui, na segunda frase, será complemento nominal. Então, vamos ver aqui, qual será? Letra C, ó. A frase 1 apresenta em destaque um objeto indireto e a frase 2
apresenta em destaque um complemento nominal. Número 14, letra C. Número 15. Em qual das alternativas abaixo o advérbio em destaque é classificado como advérbio de tempo? Nós sabemos que o sufixo mente, ele transforma as palavras em advérbio. Excessivamente, calmamente, finalmente, provavelmente, tá? Em finalmente aqui na letra C, eu percebo a ideia de tempo. Aquela vaga na garagem do condomínio finalmente será minha. Naquele momento, naquele tempo, chegou a hora. Finalmente. O advérbio, então, que passa a ideia de tempo é o advérbio da letra C. Tá? O da letra A, não gosto de salada excessivamente temperada, é um advérbio de intensidade. Tá? Letra B, ele calmamente se trocou. Estava com o uniforme errado. Calmamente é o modo como ele se trocou, advérbio de modo. Na letra C é o advérbio de tempo, como nós já falamos, é a opção a se marcar. E na letra D é o advérbio de dúvida. Quem sabe? Será? Provavelmente trocariam os móveis da casa após a mudança. Advérbio de dúvida. Mas o advérbio de tempo está na opção C. Número 15, letra C. Número agora 16, tá? Vamos ver aqui. Em relação aos complementos verbais, coloque certo ou errado, né? Em seguida, assinale a alternativa com a sequência correta. Vamos lá. Primeira frase. Informei-lhes o horário de início da prova. Vamos lá. Quem informa, informa alguma coisa. Quem informou? Eu, sujeito, oculto. Informei o quê? O horário de início da prova. É um objeto direto, informa alguma coisa. Para alguém. Então, esse lhes é um objeto indireto. O verbo informar, no contexto da frase, ele é bitransitivo. Quem informa, informa alguma coisa, objeto direto, para alguém, objeto indireto. Então, o lhes está no lugar de alguém. Tá? Informei para eles o horário do início da prova. Então, lhes será objeto indireto. Então, a frase 1, ela está errada, tá bom? Errada. Pronto. Certo? Lembrando que o lhes sempre é o pronome de terceira pessoa, pronome oblíquo átono de terceira pessoa, e ele sempre substituirá termos preposicionados, principalmente os objetos indiretos, tá? Vamos lá, letra não, frase 2, né? Preciso de ti na execução do projeto. Quem precisa, precisa de alguém. De ti, né? É claramente um objeto indireto, certo? É indireto, exige preposição. E a frase 3, não admito irresponsabilidade. A má conduta incomoda a mim. Vamos lá. Quem incomoda? Incomoda alguém. Então, é um objeto direto. Porém, diante de pronomes oblíquos tônicos, eu tenho que usar a preposição. Então, eu tenho um objeto direto preposicionado, tá? O verbo, a regência do verbo não pede objeto indireto, mas o complemento ele vem preposicionado por alguma outra exigência. A exigência, no caso aqui, é a presença do pronome oblíquo, né, tônico, mim. Eu só posso usar o mim, né, precedido de uma preposição, tá certo? Vamos lá, então está certo também. Então, vamos lá, ficou errado, certo, certo. Logo aqui, a letra A, número 16, letra A. Número 17. Marque a opção que apresenta em destaque complemento nominal. Bom, vamos procurar o complemento nominal. Aqui não pode, porque está completando o sentido de um verbo, que é o verbo referir. Tá? Na letra B não pode, porque está completando o sentido de um verbo, o verbo esquecer.
Na letra C, está completando o sentido de um substantivo abstrato, a luta. A luta, quem luta, luta contra alguma coisa, né? A luta acontece contra alguma coisa. Então, é a luta contra o ócio. Então, contra o ócio está completando o sentido do substantivo abstrato, a luta. Então, contra o ócio, né? É um complemento nominal. Olha aí, tem a preposição aqui, né? Uma característica marcante do complemento nominal é que ele também vem sempre preposicionado. Então, a opção a se marcar é letra C. A opção em que eu tenho o complemento nominal é a letra C. Mas vamos dar uma olhada aqui na letra D. Tá? Lutava frequentemente contra o mal de suas ações. Quem luta? Luta contra alguma coisa. Contra o mal está completando o sentido do verbo lutar. Contra o mal é um objeto indireto, tá? No meio aqui do verbo, mais o seu complemento, eu tenho um advérbio, tá? Então, vamos lá. A opção em que temos aqui um complemento nominal é letra C. Número 18. O universo, um conjunto de todas as realidades criadas, é um enigma para a humanidade. Perceba como um conjunto de todas as realidades criadas é uma especificação do universo. Então, o termo que especifica o antecedente é um aposto. Está entre vírgulas, é um aposto, tá? Em qual alternativa o termo destaque desempenha a mesma função sintática de um conjunto de todas as realidades? Então, vou procurar a opção que contenha um aposto. Vamos lá. Na letra A, eu tenho um vocativo. Na letra B, eu tenho um vocativo. E na letra C, eu tenho um vocativo. O que é o vocativo? O vocativo acontece quando aquele que fala, né, chama no meio da oração, no meio da frase, ele chama por aquele que recebe a mensagem. Acorda, eu tive um pesadelo agora. Acorda, amor. Eu tive um pesadelo agora. Então, aquele que fala, ele evoca aquele que está recebendo a mensagem. Então, na letra A, B e C, eu tenho vocativos, né? O aposto está, logicamente, aqui na letra D, porque foi a que sobrou, né? Versos do Augusto dos Anjos, somente a ingratidão, esta pantera, foi tua companheira inseparável. Bom, esta pantera, tá, não é com quem eu estou falando. Esta pantera é um termo que especifica o anterior, tá? Que especifica o antecedente. Então, esta pantera é, portanto, um aposto. Aposto explicativo. Somente a ingratidão, esta pantera, foi tua companheira inseparável. Então, o termo está entre vírgulas ou travessões, está entre travessões aí, tá? Está especificando o termo antecedente. É, portanto, aposto. O aposto está na letra D. Questão 19. Assinale a alternativa que contém, entre os termos da frase, o total de 3 adjuntos adverbiais. Vamos lá. Na frase A, eu tenho apenas um adjunto adverbial, de modo, né? Traga a doçura dos que aceitam melancolicamente. Na frase B, ele faz sentir o tempo e faz o homem sentir que ele, homem, o está fazendo. Faz o homem sentindo o tempo dentro adjunto adverbial de lugar. Então, não serve, né? Preciso de 3 adjuntos adverbiais. Letra C, um dia, adjunto adverbial de tempo, numa fila de ônibus, adjunto adverbial de lugar. Minha mãe ficou ligeiramente um modo, né, ressabiada quando casualmente o modo também encontrou seu Alfredo. Então, na letra C, eu tenho aqui 1, 2, 3, 4. Opa! Não pode ser a letra C, porque eu tenho 4 adjuntos adverbiais. Então, sobrou-me a letra D. Já vou marcar. Mas vamos conferir, tá? Entre cadernos velhos
e brinquedos, um adjunto adverbial de lugar. Na cômoda, outro adjunto adverbial de lugar. Encontrou um soldadinho de chumbo que dava por perdido. Pegou-o rapidamente. Olha aqui o último advérbio aqui, ó. Então, a opção que apresenta 3 advérbios é a opção D, tá? 19, letra D. Número 20. Assinale a alternativa em que os termos destacados são predicativo do objeto. Predicativo é uma característica, tá? Que se encontra no predicado. Geralmente, eu tenho predicativos do sujeito, que são características do sujeito, só que se encontram lá no predicado. Mas eu posso ter também os predicativos do objeto. Eu tenho um complemento verbal e o predicativo vai caracterizar não o sujeito, mas o complemento verbal. Então, vamos lá. A opção em que eu tenho predicativo do objeto é a opção logo aqui na letra A, ó. Olhou para suas terras e viu-as incultas e maninhas. As é um pronome oblíquo, átono, tá bom? De terceira pessoa, que está substituindo o substantivo terras. Viu as terras, características das terras. As terras eram incultas e maninhas. Então, é um predicativo não do sujeito, um predicativo do objeto, porque quem vê, vê alguma coisa. Terras, objeto direto. Características das terras, incultas e maninhas. Então, é predicativo do objeto. As letras B, C e D, eu tenho, sim, predicativos, porém, predicativos do sujeito, tá? Características dos vícios, dispendiosos, tá? Inexcedível, característica da ferocidade dos algozes, certo? Lembrando que na letra B e na letra C eu tenho o zeugma, a omissão do verbo já mencionado anteriormente. As virtudes são econômicas, mas os vícios são dispendiosos. Quem são os vícios, sujeito? Característica dos vícios, dispendiosos, predicativo do sujeito. A fraqueza de Pilatos é enorme, a ferocidade dos algozes é inexcedível. O que é inexcedível? A ferocidade dos algozes, sujeito. Inexcedível, característica do sujeito. Então, é, portanto, um predicativo do sujeito. E a letra D tem um outro predicativo do sujeito. Quando se é menino, nosso espírito é inteiramente receptivo, crédulo, esperançoso. Característica do nosso espírito. Receptivo, crédulo, esperançoso. São predicativos do sujeito. Então, pessoal, o predicativo do objeto direto está ali na opção A. É uma característica não do sujeito, mas do complemento verbal. Número 20, letra A. Número 21. Vamos lá. O livre comércio é, do ponto de vista acadêmico, associado de maneira inequívoca ao progresso. Mas, no meio político, isso nem sempre é verdade. O livre comércio é visto como uma ameaça ao emprego e à estrutura produtiva do país. Percebam como ao emprego e à estrutura produtiva do país está completando o sentido do substantivo abstrato, uma ameaça. Então, eu tenho aqui complementos nominais, tá bom? Ao emprego e à estrutura produtiva do país. Então, os termos destacados no texto acima exercem, respectivamente, a função de ao emprego, complemento nominal, e à estrutura produtiva do país, complemento nominal. Então, a opção a se marcar aqui, ó, a letra D, ó, complemento nominal,
mais complemento nominal. Número 21, letra D. Número 22, vamos lá. No trecho, essa era a casa em que havia passado meus melhores anos. Em relação ao uso do pronome relativo, pode-se afirmar que o termo grifado exerce a função sintática de... É uma questão muito comum, né, de classificar sintaticamente o pronome relativo. O que é o pronome relativo? É o pronome que ele é relativo à palavra anterior. Ele substitui a palavra anterior. Qual é a palavra anterior? É casa. Então, em que é igual a casa. Havia passado meus melhores anos, né, na casa. É o lugar. Então, em que é um pronome relativo que exerce a função sintática de adjunto adverbial de lugar. Então, aqui, ó, letra C.